sem sombra de dúvida, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo. Então, retomando rapidamente. Quer dizer que, presta atenção, controle preventivo a priori ou priorístico, feito sobre um projeto de lei, ninguém tem dúvida disso. Quem realiza normalmente? Poder Executivo, quando ele veta por inconstitucionalidade, e o Poder Legislativo, através das comissões de Constituição e Justiça, quando recomenda o arquivamento, que o projeto é inconstitucional. Presta atenção. Pessoal, além do controle preventivo, existe o controle repressivo. Controle repressivo, olha os nomezinhos, repressivo, a posteriori, posterior ou sucessivo. Sucessivo é a denominação de Canutilho, né? Um grande constitucionalista português sobre o tema. Aqui para nós, presta atenção. Controle repressivo, a posteriori, posterior ou sucessivo. Ninguém tem dúvida na doutrina, inclusive na jurisprudência, que esse controle repressivo, a posteriori, posterior ou sucessivo, esse controle, ele é feito sobre uma lei ou um ato normativo efetivo, em vigor. Vou repetir. Meus amigos, se eu tenho uma lei ou um ato normativo, uma portaria, um decreto, um regulamento, já estão em vigor, o controle feito sobre essa lei efetiva ou em vigor, ou essa portaria, esse decreto que estão efetivos em vigor, o controle que é feito sobre eles é o controle repressivo, ok? Também chamado, repetindo, a posteriori, posterior ou sucessivo. Também vem comigo. Eu tenho uma lei que restringe a propriedade. Então eu tenho uma lei federal abusivamente restringe a propriedade. Se eu não tenho justificativa na Constituição para a restrição da propriedade, essa lei, uma lei federal, diz, olha, sem sombra de dúvida, o Estado pode retirar a propriedade sem indenização, sem prévia citação, sem prévio conhecimento do proprietário, chega lá e a propriedade agora é minha. Isso é possível? Não. A Constituição protege a propriedade. É lógico que existem restrições à propriedade previstas na Constituição, ok? Mas imagine que uma lei, para fixar esse nosso conhecimento, uma lei retira a propriedade do particular sem nenhuma justificativa e sem previsão constitucional. Então, essa lei é totalmente inconstitucional. Imagine que eu tenho uma portaria do Tribunal de Justiça dizendo somente pessoas maiores de 1,80 m poderão ingressar no Tribunal de Justiça, fazer as sustentações orais, e o limite é a altura, somente advogados com mais de 1,80 m de altura. Então eu tenho lá um requisito de altura para fazer o exercício da advocacia de defesa dos clientes. Essa portaria, totalmente inconstitucional. Você percebeu? Vem junto comigo. Então eu tenho uma lei ou um ato normativo efetivo em vigor. E o Poder Judiciário será acionado para dizer se essa lei ou esse ato normativo são constitucionais ou inconstitucionais. Presta atenção. Esse controle repressivo, a posteriori, posterior ou sucessivo, é aquele feito, sem sombra de dúvida, pelo Poder Judiciário. E você já deve ter lido sobre o tema, que esse controle feito pelo Poder Judiciário pode ser o controle difuso ou controle concentrado. Se recordam? Controle difuso, qualquer pessoa foi lesada perante qualquer juiz competente, qualquer magistrado competente, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal faz o controle difuso, eficácia entre as partes. E também existe o controle concentrado, pessoas especiais, aquelas pessoas previstas lá no artigo 103 da Constituição, poderão propor as ações do controle concentrado, lembra? A DIN genérica, a DIN interventiva, a DIN por omissão, a DECOM e a DPF. Não se esqueçam, a DIN interventiva federal, só o Procurador-Geral da República pode propor. Né? Se for uma DIN interventiva estadual, só o Procurador-Geral de Justiça. Vem comigo. Então, controle concentrado, pessoas especiais, Tribunal Especial. Onde será julgada essas ADINs, a DECOM e a DPF? Lá no Supremo Tribunal Federal. Então, tem pessoas especiais, Tribunal Especial, eficácia. Erga omnes, contra todos e vinculante. Vamos retomar, presta atenção. Estamos falando do controle repressivo. Controle repressivo, que ninguém tem dúvida, é aquele feito pelo Poder Judiciário, quando existe uma lei ou um ato normativo inconstitucional. E o Poder Judiciário pode realizar esse controle de modo difuso ou de modo concentrado. Difuso, qualquer magistrado, dentro da sua competência, foi acionado para resolver a questão da inconstitucionalidade. Concentrado, se for algo contrário à Constituição Federal,
Supremo Tribunal Federal vai ser acionado para resolver essa situação. E se for algo contrário à Constituição estadual, o foro é o Tribunal de Justiça local. Acabou? Não, preste atenção. Meus queridos amigos, controle preventivo, excepcionalmente, pode ser feito pelo Poder Judiciário. Preste atenção nisso, já caiu várias vezes em concursos públicos, na prova da ordem, inclusive em segunda fase de direito constitucional. Preste atenção. Eu estou afirmando para os senhores, que o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, realizar o controle preventivo, desde que ele seja acionado. Então, o Poder Judiciário pode realizar o controle preventivo, desde que ele seja acionado. Presta atenção. Então, meus caros, eu tenho lá um projeto de lei federal inconstitucional, né, e que contraria, né, o processo legislativo. Então, imagine, vem junto comigo. Eu tenho um projeto de lei federal que estabelece a pena de morte em tempo de paz, que nós sabemos que é inconstitucional, não pode. E que, além disso, preste atenção nisso aqui, esse projeto de lei não passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, por exemplo. Então, foi apresentado por um deputado federal, não passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e já foi votado com votos de lideranças no plenário da Câmara dos Deputados. Já sendo encaminhado, presta atenção na coisa louca, já foi encaminhado para o Senado, enunciado de questão de prova. Repetindo, eu tenho um projeto de lei federal inconstitucional, por exemplo, estabelece a pena de morte em tempo de paz. Já esgotei os trâmites na Câmara dos Deputados. Nesse esgotamento, houve uma burla ao processo legislativo, não passou pela Comissão de Constituição e Justiça, não passou por votação do plenário, já foi encaminhado ao Senado. Essa é a questão de prova. Vem junto comigo. Nada impede, e isso até autoriza, que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, qualquer deputado federal ou qualquer senador, eles têm que ter essa legitimidade, são só eles, possam contratar um advogado que vai ingressar com uma liminar em um mandado de segurança lá no Supremo Tribunal Federal. E vamos pedir o quê? Presta atenção, eles vão pedir o arquivamento desse projeto de lei, porque ele é inconstitucional e violou o processo legislativo. Então vejam que interessante, junto comigo. Eu tenho um projeto de lei federal inconstitucional que contrariou o processo legislativo. Qualquer deputado federal ou senador pode contratar um advogado e ingressar com uma liminar em um mandado de segurança, que vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e vai pedir o arquivamento desse projeto de lei. Por quê? Contrariou um direito material e o procedimento previsto na Constituição. Então eu tenho, tecnicamente, uma inconstitucionalidade material, violação do direito, e uma inconstitucionalidade formal, porque houve uma violação de um procedimento do processo legislativo previsto na Constituição. Vem comigo. Quer dizer que o controle preventivo, em regra, quem realiza? Poder Legislativo através das comissões de Constituição e Justiça. O Poder Executivo, quando ele realiza o veto por inconstitucionalidade, também chamado de veto jurídico. E, excepcionalmente, o Poder Judiciário, desde que seja acionado. E o caso clássico de prova, mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, proposto por deputado federal ou senador, para arquivar um projeto de lei federal que é inconstitucional e que violou, inconstitucional do ponto de vista material, né? Violou um direito, e inconstitucional do ponto de vista formal, porque violou o processo legislativo. Acabou o tema? Não, presta atenção. Com relação ao controle repressivo, temos pegadinhas de prova. Olha aqui. O Poder Legislativo realiza o controle repressivo? Sim. E veja a situação. Poder Legislativo realizando o controle repressivo. Se recordam? Quem faz o controle repressivo, em regra, é o Poder Judiciário. Mas cuidado, o Poder Legislativo ele realiza, sim, o controle repressivo. E vejam as situações. Primeiro caso, preste atenção. Meus amigos, o Congresso Nacional pode rejeitar medida provisória. Preste atenção. Quando o Congresso Nacional rejeita a medida provisória, porque não tem os requisitos da relevância e da urgência, o Congresso Nacional está realizando o controle repressivo. Presta atenção. A medida provisória
publicada, está em vigor, surgindo efeitos.